tem uma nova informação referente à política na América do Sul. A vitória de Abelardo de la Espriella na Colômbia e o favoritismo de Keiko Fujimori no Peru consolidam uma guinada política da direita conservadora na América do Sul. O cenário na região mudou drasticamente desde o início da gestão Lula, que tem se isolado cada vez mais e visto seus aliados perderem espaço. Em 2023, a esquerda dominava a América do Sul com 8 presidentes, mas com as eleições recentes, esse número caiu para 5. Especialistas apontam que o eleitor está menos focado em ideologias e cansado do aumento de violência, do custo de vida e se preocupado mais com resultados práticos. Chamar os nossos comentaristas para analisar esse mapa político na América do Sul. Tem inclusive vários veículos que fizeram mapas colocando a cor azul para candidatos de centro-direita e de direita e vermelho para aqueles de esquerda. Se nós compararmos, viu, Mota, de 2015 para cá, houve uma mudança substancial, viu? Houve. Em 2024, Caniato, eu almocei com o ex-ministro Paulo Guedes. E no meio do almoço ele me disse: vem aí uma onda de direita que vai varrer a América. E aí, em 2025, o Equador elegeu Daniel Noboa, de direita. Em 2025, a Bolívia elegeu Rodrigo Paz, de direita. O Chile elegeu José Antônio Cast, de direita. Honduras elegeu Nájeri Asfura, de direita. Em 2026, foi a vez da Costa Rica eleger Laura Fernandes Delgado, de direita. Depois veio a Colômbia com o Abelardo Espriella, de direita, e agora o Peru com Keiko Fujimori, de direita. Desde janeiro de 2025, não houve nenhuma eleição presidencial na América Latina que tenha sido vencida pela esquerda. Paulo Guedes tinha razão. O Dávila também, por diversas vezes, fez apontamentos interessantes a respeito desse posicionamento pendular da população. Claro que muitos defendem essa alternância de poder, mas eu não sei se o eleitor faz essa análise. Já tem um de esquerda, vamos colocar um de direita. Você entende? Eu acho que ele sente no bolso, né? É no dia a dia. Quais são os elementos que ajudam a explicar esse fenômeno, Dávila? 3 coisas, Caniato. Fundamental. Primeiro, deterioração tremenda da segurança pública. Em todos esses lugares, a segurança pública piorou, o crime organizado avançou, as guerrilhas voltaram a ter um papel preponderante. O segundo é o desarranjo fiscal total, esse descalabro comum na esquerda. Gastar mais do que tem, endividar o governo, pressiona a inflação, pressiona a taxa de juro e deixam as pessoas com o pires na mão, tentando buscar alguma outra forma de sobreviver. Então vem essa decepção econômica. E o terceiro ponto é óbvio que vem um governo envolvido em corrupção. Então, corrupção, insegurança pública e descrédito total desses governos em liderar as finanças de um país afetam o bolso, a vida e a percepção de que é preciso mudar. Agora, é preciso levar um outro ponto em consideração, seguindo a teoria do Paulo Guedes aí do Mota. As vitórias da direita em todas essas eleições foram muito apertadas. E isto significa que, se não tomarmos cuidado, qualquer derrapada, esse 1%, 2% que foi para um lado ou para o outro, pode ser fatal nas eleições de 2026. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo, inclusive é o tema da nossa enquete, viu? A pergunta: por que você acha que países da América do Sul têm escolhido líderes de direita? Tem 3 caminhos possíveis para as respostas de vocês. Se puderem, votem, no final a gente traz a resposta. Você, Beraldo sempre com uma lupa analisando esses movimentos na América do Sul. O que virá pela frente? Uma
coloração azul em toda a América do Sul? Seria possível isso? Renato, eu tenho a visão de que a gente não pode analisar o que está acontecendo hoje na América do Sul com uma ótica do passado, né? Quer dizer, eu não acho que é uma compreensão de que a esquerda não está apresentando as soluções, então a direita, como se a gente tivesse ainda na década, sei lá, de 70, né? O que está acontecendo, o fenômeno hoje é um fenômeno diferente, porque ele é um fenômeno que tem uma participação fundamental das redes sociais e da facilidade de divulgação de conteúdos que faz de determinadas figuras, até então desconhecidas do grande público, passarem a ter uma relevância imensa no debate. Então, nesse caso específico, você vê que aquelas figuras tradicionais, né? A esquerda assistencialista, aquela conversa fiada, cansada de querer colocar medo nas pessoas, de que o candidato da esquerda é o candidato da continuidade, da defesa da democracia, da garantia dos direitos. Isso tudo está caindo por terra porque hoje você tem, especialmente na faixa etária mais jovem, que influencia os mais velhos no seu entorno, eles estão sendo abastecidos com um discurso que está muito mais alinhado com o vigor, com a vontade de mudança do jovem, do que essa conversa fiada dos velhacos da política. Esse fenômeno aconteceu em diversos países. Acho que o mais simbólico dele talvez tenha sido na Argentina, né? O Milei não é um cara criativo da dinâmica antiga de se fazer política, não. Ele é uma novidade em todos os aspectos. Ele soube apelar com muita autenticidade, com muita vontade de falar aquilo que precisava ser dito. Ele foi conquistando o apoio e conquistou a maioria dos eleitores da Argentina, e esse é um fenômeno que vai se repetindo em diversos países. No Brasil, nós estamos nesse caminho, porque se nós olharmos as pesquisas eleitorais, Lula perdeu a condição de dialogar com os mais jovens. Ele tentou fazer um esforço que quebrou de vez as contas públicas brasileiras, mas porque ele queria fazer o tal pé de meia. O que é o pé de meia? Já que ele não conseguiu conquistar, ele resolveu comprar o apoio dos jovens. Olha, vai à escola que você vai receber um dinheirinho, o governo vai te mandar um chequinho, você vai fazer o pé de meia, para que você, quando saia da escola, você tenha uma grana, que você vai investir, começar o seu negócio. Quer dizer, até o discurso ignora a realidade. As pessoas estão recebendo Bolsa Família para jogar na Bet. E o presidente vem com essa lorota de que, não, o jovem não, o jovem brasileiro é muito responsável. Ele vai pegar o seu dinheiro e ele vai guardar, ele vai fazer uma poupança e depois ele vai investir com muita sabedoria esse dinheiro, sendo que o jovem brasileiro sequer tem educação financeira na escola. O jovem brasileiro está fumando maconha e ouvindo Oruan. Essa é a realidade de uma parcela assustadora da juventude brasileira. E aqueles que têm consciência da sua responsabilidade, conforme se transformam em adultos, esses não embarcam, não. Esses aí estão observando tudo o que está acontecendo e as pesquisas revelam que esse jovem, até 24 anos, esse jovem vai votar no Renan Santos. Não vai votar no Lula, nem no Flávio, ele vai votar no Renan Santos, que é quem está entregando no seu discurso essa sinceridade, essa objetividade, mostrando caminhos, falando o que vai fazer, passa confiabilidade. Então, esse desafio é um desafio que está aí permeando todos esses países que sofreram com as políticas equivocadas da esquerda, e a gente vai ver isso no Brasil. Só para terminar, eu falo dessa preferência desse jovem por Renan Santos, porque
Porque as pesquisas mostram isso. Renan Santos tem mais de 30% de intenção de voto até 24 anos e tá crescendo, ele não está estagnado, ele não está diminuindo, está crescendo. Então a gente vai ver isso no Brasil. Agora, a dinâmica, um país tão complexo como o Brasil, obviamente, tem uma dinâmica eleitoral bastante diferente, mas será uma eleição que passará vários recados para o universo político brasileiro. Pois é, pessoas aqui mencionando se a América do Norte passará por situação parecida. Alguns lembram que talvez a vitória de Donald Trump seja também um indicativo do que poderá acontecer no México, porque atualmente o México tem uma presidente de esquerda. Deixa eu chamar o Bruno Musa para trazer também suas reflexões e avaliações. Musa, você teve experiências muito interessantes, né? Pesquisas de campo, quando a gente olha para a América do Sul, principalmente Venezuela e Argentina, mas porque você fez produção de documentário, também do seu livro, né? Um livro que conta suas experiências lá na Venezuela. Como você tem visto esses movimentos na América do Sul? São movimentos independentes? O que acontece em um país não se conecta com o que acontece em um outro país, apesar do resultado ser parecido, mas são movimentos parecidos, a gente consegue costurar, tem uma intersecção entre eles ou não? Eu acho que sim, Caniato. Eu estive também na Argentina, onde tive a oportunidade de estar com o Milei, que estudou com o mesmo professor que eu na Espanha. Salvador, que eu conheci ali por dentro o governo, as famílias ali que passaram por todo aquele processo, já depois da implantação ali do sistema todo colocado por Bukele, além de Cuba, Venezuela. Então foram pontos relevantes ali, estudando o dia a dia do local e pegando depoimentos, que é a coisa mais fascinante que tem, né? Então eu consigo enxergar algum tipo de padrão. Mas esse padrão não é necessariamente porque a Argentina virou, agora a Colômbia virou, é que há um processo da realidade se impondo. Na verdade, o que a esquerda faz ao longo dos anos é perceber ou diagnosticar o problema de forma errada. Claro que, na minha opinião, eles fazem de maneira proposital para que esse problema sendo diagnosticado de maneira errada, o remédio proposto é errado. E qual é o remédio que eles propõem? Mais Estado. E quem é o Estado quando há um governo de esquerda? Eles são o Estado. Então, eles precisam justificar um Estado maior com mais impostos, centralizando na mão deles toda essa arrecadação, que no caso do Brasil ela é trilionária. Poucas pessoas, centralizando a distribuição trilionária de impostos. Consequentemente, Caniato, quem detém o orçamento, o poder de manusear o orçamento, detém o poder sobre as pessoas. E aí você controla toda a população. Eu lembro muito bem, ali na Venezuela que você citou, onde uma pessoa lá no Alto de Petare, a maior favela da América Latina, comentou comigo ali, me viu olhando lá para baixo. É uma cena até do documentário muito legal que me pegou ali de surpresa. E ele vem até mim e fala, esse é o retrato do socialismo. Ele destrói a educação, ele destrói a família e depois destrói a propriedade privada. Então, isso começa a entrar na vida do brasileiro e na vida dos países da América Latina e onde a esquerda se impõe de uma maneira muito mais autoritária. Então, esse mecanismo de mudança que vem acontecendo na Europa, que aconteceu nos Estados Unidos e agora toma conta da América Latina, como de fato o Mota comentou que o Paulo Guedes sempre falava a respeito disso, ele é algo que vem acontecendo porque a realidade vem se impondo nesses países. Eles percebem que aquela narrativa, através desse ciclo maior político-econômico que dura seus 20 anos, ela não se justifica mais. Não há justificativa para sustentar tamanha saga arrecadatória que esses governos têm. Querem arrecadar cada vez mais e as pessoas começam a perceber que, ora, quanto eu pago para sustentar meu filho numa escola pública? Não faz mais sentido. Há alguém ali empreendendo com uma escola que custa mais barato. Ou tem um plano de saúde me ligando aqui, me oferecendo determinado produto que talvez faz mais sentido do que eu ter ali o SUS, onde eu fico 3 meses numa fila. Enfim, você começa a fazer questionamentos através de uma realidade que ela começa a se impor dentro da tua casa. Você percebe que esses governos não apenas param na parte econômica, mas eles vão entrando em tudo. Querem, inclusive, determinar o que você pode e o que você não pode fazer dentro das suas casas, com os seus costumes, com a sua família. Então, há um autoritarismo na forma de pensar
E, ao mesmo tempo, na minha visão, a economia ela acaba ditando muita coisa. Se mesmo assim ele fizesse tudo isso, mas a qualidade de vida das pessoas estivesse crescendo, passaria batido. O problema é que o ciclo econômico se encerra. Não há mais espaço dentro do orçamento para distribuir um dinheiro e fingir que há um pensamento olhando o desenvolvimento das pessoas mais pobres. Vale lembrar que o governo da Alemanha, o trem da locomotiva europeia, falou que não se sustenta mais o estado de bem-estar social da Alemanha. Imagina de países pobres como aqui na América Latina, que querem dividir sem nunca ter criado. Pois é, deixa eu fazer mais um giro com os nossos comentaristas. Acho que tem comentários adicionais que certamente eles farão. Mota, quais foram os principais erros cometidos pelas administrações de esquerda? Naturalmente, nós poderíamos elencar aqui questões que envolvem corrupção, né? Figuras que deveriam atuar em prol da sociedade e acabaram metendo a mão no dinheiro público. Para além dos casos de corrupção, que são terríveis, são crimes que foram cometidos, por que não deu certo e por que a população já não vê as propostas com bons olhos? As administrações de esquerda, socialistas, comunistas, não dão certo sempre pelos mesmos motivos, porque a mentalidade de esquerda ataca os fundamentos da economia, do funcionamento da economia, né? Eu sempre explico, as duas ideias básicas da mentalidade esquerdista são, número 1, a demonização da propriedade privada. Então, para o esquerdista, ninguém deveria ter nada, tudo deveria ser de todos, exceto, claro, a propriedade do próprio esquerdista. Como vocês podem facilmente constatar, todo grande líder esquerdista é milionário. Eles podem ser, você não pode. Então, se você tiver mais de uma televisão em casa, o grande líder esquerdista vai reclamar, olha que absurdo, vamos colocar aí um imposto sobre televisão. E a segunda ideia que todo esquerdista tem, está na cabeça de todo socialista e comunista, é que o Estado tem que controlar tudo. Então, tudo tem que ter uma regulamentação detalhada, tudo tem que ter uma agência nacional para fiscalizar, tudo tem que ter um imposto específico, tudo tem que ter a interferência maravilhosa do Estado. As nações que se desenvolveram e ficaram ricas não usaram essa receita. Essa é a receita do atraso e do subdesenvolvimento, que ainda cola, principalmente em cima das gerações novas, que gente que não entende ainda como é que as coisas funcionam, cai nessa conversa populista, né? A conversa do pé de meia. Então, no mundo inteiro, o que a gente sempre vê é a administração de esquerda é eleita fazendo essas promessas sem pé nem cabeça, prometendo fantasias, prometendo utopias, destrói a economia. Aí a população elege uma administração de direita que entra, propõe austeridade, arruma a casa e aí daqui a pouco o ciclo se repete, volta um político de esquerda. Pois é, deixa eu passar para o Dávila também discorrer a respeito dessas discussões. O Bruno Musa há pouco disse que é um modelo que não se sustenta, né? Ele reproduziu manifestações de lideranças alemãs que criticam o modelo de bem-estar social. De que maneira isso deve ser aprimorado também aqui no Brasil, na eventualidade de uma gestão liberal, Dávila? Bom, ela já está inviabilizando o governo federal a partir de 2027. 100% do dinheiro arrecadado em 2027 vai ser gasto com despesas, com funcionarismo público, benefícios sociais e gasto com previdência. Vai estar aí 100% do dinheiro vai para essas coisas e gastos obrigatórios. Então, Canhato, já mostra o caminho da falência do Estado. Não existe nenhum Estado que se tornou rico com política socialista. Todo Estado, país, se tornou rico com política de mercado, livre mercado, economia aberta, inovação, dinamismo econômico. E os governos de esquerda, principalmente no Brasil, têm essa mentalidade anti-mercado. Por isso, tudo precisa ser tutelado pelo Estado, regulado, intervenção, proteção de mercado. O resultado está aí.
nós temos enorme insegurança jurídica e insegurança pública, nós temos um descalabro das contas fiscais do país, que faz com que o Brasil tenha a taxa de juros mais alta do mundo entre os mercados emergentes, e faz com que a corrupção exploda na cara do brasileiro todos os dias, com um escândalo atrás do outro, que a gente até perde a noção de quantos são, né? Recentemente nós tivemos mais de 90 bilhões de reais do roubo do INSS, e agora mais esse escândalo do Vorcaro, que já passou dos 60 bilhões de reais, fora o rombo nas estatais. Então, esse descalabro fica evidente para as pessoas. Por isso que a eleição de 2026 é um referendo ao governo, se ele deve permanecer ou não no poder. Dificilmente vai permanecer com essas três manchas: da corrupção, do descalabro fiscal e da insegurança. Por isso, Caniato, entendo que a vitória da direita no Brasil está no bom caminho, mas todo cuidado é pouco, como mostraram as eleições recentes do Peru e Colômbia. A vitória é no olho mecânico e, por isso, qualquer descuido pode ser fatal. Agora, Cristiano Beraldo, o discurso de quem defende o modelo de Estado de bem-estar social, ele é muito sedutor, né? Principalmente quando a gente olha para um país com um bom percentual de pessoas pobres. Qual é a melhor adoção de você explicar qual é a situação? Porque o Dávila mencionou o endividamento e a impossibilidade de investir em novos projetos em razão dessa dívida que só cresce, que deve atingir 100% do PIB em 27. Mas parece, para o cidadão médio, isso está muito distante, né? Não sei se ele percebe que isso vai atingi-lo em algum momento. Como jogar limpo com a população? Como traduzir isso para o dia a dia dele? Ele é até interessante, porque o propósito da ciência econômica é chegar ao bem-estar das pessoas, né? O propósito de uma economia baseada no liberalismo econômico é que as pessoas vivam bem, que as pessoas progridam, que as pessoas tenham a oportunidade de avançar na vida, de se desenvolverem, de terem uma vida decente, de viverem de forma segura, de não terem o Estado no seu pé te atrapalhando, criando uma série de obstáculos para que você consiga conquistar as suas coisas. Esse é o propósito. Então, quando se coloca dessa forma, fica parecendo que a ideia do liberalismo econômico é contra a população mais pobre. Não é. É o oposto disso. A assistência governamental àqueles que passam por um momento de dificuldade é uma ideia dos liberais econômicos. Então, quando nós observamos o discurso da esquerda, aí a gente começa a observar as diferenças. Porque enquanto que convencionou chamar da direita, né? Mas a direita efetiva, aquelas pessoas que compreendem o papel do Estado como um papel reduzido que ajuda, que estimula, que fomenta o crescimento e que as pessoas, por iniciativa própria, é que vão fazer um determinado país dar certo, avançar, evoluir. Esse pensamento da direita é sempre baseado na livre iniciativa das pessoas. O pensamento da esquerda é o oposto disso, é dizer para as pessoas: olha, você é um pobre coitado, você não tem competência, você não tem condição. Não, o mundo não permite que você melhore de vida. O mundo quer te esmagar, quer te atropelar. Então você precisa do Estado para te proteger. Conta comigo que eu sou o caminho para você ficar protegido. Só que esse discurso, ele é transformado numa estratégia para manter o pobre na pobreza. O próprio presidente Lula disse que conforme as pessoas vão melhorando a sua renda, elas param de votar no PT. Então, a lógica ela é completamente equivocada, porque a lógica da esquerda é escravizar o eleitor. É o eleitor ser mantido na ignorância e no medo. Por isso que você tem hoje o Brasil, é só a gente pegar o exemplo brasileiro.
nas últimas 2 décadas, o mesmo grupo político de esquerda presidiu o Brasil e diversos estados brasileiros conforme esses pensamentos, essa ideologia. O Brasil só piorou. A vida das pessoas só piorou. O número de inadimplentes explodiu. A taxa de juros não reduziu, ao contrário. A gente tem hoje uma das taxas de juros reais maiores do mundo. E quando você tem este tipo de realidade, não há como um país avançar. Então, todas as políticas que foram aplicadas foram políticas que visavam a manutenção do poder e não a prosperidade e autonomia das pessoas. O Brasil vai enfrentar essa realidade e aí tem um fato importante, que é a inexistência de sucessão nessa liderança da esquerda para Lula. Lula sai da vida pública a partir desta eleição, é a última eleição que ele disputa, e ele sai da vida pública sem deixar verdadeiras lideranças para substituí-lo, e isso, obviamente, gera uma fraqueza nas estratégias da esquerda, que envelheceu muito mal no Brasil. Então, a verdadeira direita terá a oportunidade de transformar o país. Só que essas transformações exigirão medidas impopulares. Não tem como fazer diferente. Haverá um desgaste, haverá um momento em que a população vai ter uma percepção negativa, mas é fundamental que se aplique os remédios corretos. Tem efeito colateral de curto e médio prazo, mas no longo prazo apenas isso vai garantir que o Brasil se mantenha no caminho certo para se desenvolver, para progredir e ser o país rico e respeitado que o Brasil tem total vocação e condição de ser.